Fala, meus assoviados, boa noite para vocês. Vocês estão bem? Como é que tá vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Passando aqui no canal para a gente deixar mais alguns contos, alguns relatos e coisas que realmente acontecem. Como um dos vários assuntos que eu tenho sempre trazido para vocês, falado, e é um dos assuntos que se desdobram em vários cantos, que é o que acontece no mundo espiritual às 3 horas da manhã. Cada vertente de religião vai ter uma explicação, tá? Imaginar, tá? Pessoas cristãos vão falar que é 3 horas da manhã, um horário mais espiritual. Outras religiões vão dizer que é uma hora que tal entidade trabalha. E assim vai. Mas enfim, é um horário que a gente percebe que o sobrenatural ele ganha força. Ou do bem, ou do mal. Mas enfim, é um horário que você vê várias pessoas relatando situações. Então, para o vídeo também não ficar longo e você perder muito tempo no sentido de enrolar, eu vou direto ao ponto para ficar uma coisa bem para vocês aí. Muitas histórias são relatadas da pisadeira, que é um espírito que por volta de 3 e pouco da manhã, ela fica em cima do peito da pessoa, tá? Da barriga, e a pessoa não consegue acordar, como se fosse uma paralisia do sono. Eu já tive paralisia do sono, tá? Não é bom. Já tive algumas experiências nesse horário de 3 e pouco da manhã, mas existem vários relatos aonde hospitais, pessoas que escutavam e escutaram, principalmente pessoas que passam próximo a cemitérios. Mas o que uma pessoa vai fazer 3 horas da manhã passando perto do cemitério? Então, muitas vezes, uma pessoa trabalhou, dobrou sua jornada, ou o pessoal que mora no interior tem que sair muito mais cedo para ir trabalhar, pegar um ônibus, chegar no ponto de trabalho. Enfim, existem várias e várias situações. Mas eu vou tentar contar duas bem rápidas aqui para vocês. Há muito tempo, quando eu morava ainda no interior, o meu pai, ele teve que trabalhar com a pessoa, que ele trabalhava, dependendo da época do ano, a pessoa trabalha dia. Quando deixou o seu serviço em dia, ela vai trabalhar os outros, ou troca de serviço, como a gente falava, né? E essa pessoa tinha um sítio longe, então ele tinha que sair por volta de 3 horas de casa, 3h30, para chegar lá umas 4 da manhã, essas pessoas saírem, chegar umas 5 horas, 5 e pouca, no terreno dessa pessoa, que daí a pouco esperava um pouco, tomava um café e 6h30, 6 e pouco clareando, já pegava o serviço até 5 da tarde. Meu pai conta que logo após que ele saiu da nossa casa, meu irmão ainda era pequeno, eu também era pequeno, saía, tinha uma baixada, você passava por essa baixada, e quando começava a descer um morrinho pequeno, tinha um antigo pé de jaca, muito antigo. Ele com a lanterna, aquelas lanternas de alumínio, enroscava, colocava 2 pilhas. Muito bem. Ele com aquela lanterna, clareando a estrada. Ele se depara nesse pé de jaca com 3 vultos. No meio do caminho, assim, não estava nem muito alto, nem muito baixo, mas não encostava no chão. Aí ele toma aquele susto, ele acha que é coisa que ele ainda está, vamos dizer assim, pré-acordando, vamos dizer assim. Ele volta, espera um pouco, volta. Aí ele vê que os vultos se movimentam. E naturalmente, ou sobrenaturalmente, começa a fazer um vento frio. Onde era um mês de calor, eu não lembro se era janeiro, fevereiro, era um tempo quente para nós aqui, nossa região, e começa a ventar aquele vento frio, e junto aquele arrepio, aquela sensação ruim, sensação pesada. Meu pai não conseguiu passar. Retornou para casa, entendeu? Depois ele contou minha mãe me contou, e passou uns dias, algumas pessoas falaram que naquela região ali já tinham visto, era uma pequena matinha que tinha, já tinham visto alguns vultos, algumas coisas que aconteciam ali, mas ninguém sabia exatamente. Por quê? Não se sabe se num passado algumas pessoas perderam suas vidas, se alguém fez alguma coisa contra a própria vida ali. Então,
a gente não sabe como que o ambiente ficou. O outro relato que eu trago para vocês é de uma situação de rural também. No canal aqui eu já tenho mais outras histórias de pessoas como padeiros e outras situações. Mas uma situação de um senhor que trabalhava numa fazenda e ele tinha que pegar os animais, burros e mulas, de manhã cedo para puxar. Eu não sei se era café, milho, a história que chegou para mim é relatada que era de madrugada para ele sair. Então ele acorda, passa a mão numa lamparina, em alguma coisa, e vai até onde no pasto, próximo de casa, pegar esses animais. Só que os animais estão agitados. E ele começa a perceber que tinha como se, vamos pôr, era para ter 4 animais. Tem mais um animal no meio, como se fosse um burro escuro, negro. E ele vê que aquele burro não deixa se aproximar os outros dele. Até que esse animal começa a vir para cima dele. Não chega a encostar nele. Mas ele vê que as coisas começam a ficar muito difíceis para ele. Ele começa a perder alguns movimentos e cai. Ele cai com dificuldade, perde a lamparina, apaga, ele vai tropeçando, se arrastando e chega perto do curral onde era a casa dele. Daí a pouco ele pega de novo, volta lá no meio do pasto para ver se os animais estavam lá, e realmente mais um animal estava lá. E segundo esses relatos, esse homem pega e reza. Aí reza, espera um pouco, faz uma oração, espera um pouco, e ele começa a chamar os animais. E devagarzinho, aquela agitação que estavam os animais, por volta de umas 3 e pouco da manhã, ela se acalma, eles vêm até o curral, até próximo a ele, e aquele animal que parecia um burro, uma mula, algo negro que estava no meio deles, que não deixava se aproximar de um homem que iria até fazer mal, ele sumiu. Histórias também que tem por volta, pegando esse horário da madrugada, quantas pessoas que, tempo de roça, muitas vezes viajavam de madrugada, quantos que foram acompanhados por um cachorro grande, principalmente na quaresma, um cachorro, uns falam que é um cachorro infernal, tem várias matérias, vários contos sobre isso, pelo Brasil afora, e pessoas que já viram. Eu até relatei num caso aqui no canal sobre um jovem que simplesmente desobedeceu à mãe dele e ele passou uma situação que ele ficou 2 dias acamado. Então, hoje, não é que não tem muito essa manifestação sobrenatural às 3 horas da manhã. Tem sim, mas muitas pessoas não contam, não relatam, outras pessoas guardam para si. E antigamente eu vejo que as pessoas eram mais, elas tinham mais um receio disso. Hoje quer ver que a gente tenta explicar isso cientificamente para ficar uma coisa mais fácil de entender. Mas a verdade, há explicação científica até um ponto, mas daí para frente não há uma explicação científica. Então, assim, essa parte sobrenatural, ela existe, ela como eu vou falar para vocês, ela só não é palpável, mas ela existe. Queira você, queira eu ou não, o sobrenatural existe, vai existir, e eu falo mais para você, pode acontecer com qualquer um de nós. Então você vai ver várias histórias de coisas que se movem, que se quebram, direto. Então sempre vai ter. Se você chegar perto de uma pessoa um pouquinho mais velha, ou até os mais novos, mas os mais velhos contam muito dessas histórias, porque no tempo deles, isso era frequente as pessoas contarem. Eu lembro que meus falecidos avós, eles tinham isso, assim, era difícil uma conversa que eles não traziam essa situação. Você passou em tal... aquela estrada ali tem tal coisa que aparece ali. E fulano de tal viu tal coisa em tal lugar. Então, isso simplesmente era algo do cotidiano. E como muitas histórias pelo Brasil afora, pelo mundo afora, dentro de hospitais, dentro de cemitérios, dentro de igrejas, casas, fazendas antigas onde tinham pessoas que eram forçadas a trabalhar
Então você vê que isso é uma coisa que acontece. Então 3 horas da manhã é um horário muito carregado, é um horário que eu acredito que o sobrenatural se manifesta ali muito forte, muito forte. E se você parar para analisar, dificilmente, como eu falei no início, alguém já teve alguma experiência. E se não teve, pode esperar que vai ter ou uma experiência boa, ou uma experiência ruim, ou uma experiência que ela vai tirar alguma coisa boa, não sei o ponto, mas dificilmente alguém até umas 3 horas, 3h30 da manhã já teve algumas situações dessas. Eu vou trazer mais contos para vocês no canal. Tem um conto que eu quero trazer que já tem muitos anos, foi minha tia que contou, e eu vi outras histórias pelo Brasil, por incrível que pareça, através de outros canais, mas eu tenho visto e são coisas que acontecem em pontos diferentes no nosso Brasil, até pelo mundo afora, e você vê que isso realmente acontece, tá bom? Compartilhe o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem ser mais um assoviado da madrugada aqui com a gente, vem deixar seu conto e a gente vai ver, vai contratar mais coisas. Eu espero daqui uns dias eu estar indo em alguns pontos onde eu quero conhecer e trazer para vocês, como fazendas antigas, locais que eu já até relatei os contos, principalmente de alguns, e fazer com que vocês tenham mais essas lembranças do passado mais na vida de vocês, não de uma forma ruim, mas de uma forma de conhecimento, tá bom? Beijão, um abraço e até daqui a pouco.